Hoje estamos de volta para mais um momento de estudo. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. Então, vamos entender qual é essa diferença. Então, o que são, como reconhecer e como auxiliar as crianças que têm transtorno de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem. A definição de transtorno de aprendizagem é que são condições neurológicas que afetam a forma com que o cérebro desse indivíduo ou dessa criança processa as informações. Elas podem impactar a leitura, a escrita ou a matemática e outras habilidades acadêmicas do estudante. Então, é importante que entendamos essa diferença para podermos auxiliar as crianças. Então, a dificuldade de aprendizagem é ligada a fatores externos e emocionais. Então, esse estudante, ele possui uma dificuldade de aprendizagem por algo externo, talvez no ambiente ou emocional da criança. Na capacidade de processar as informações que estão no ambiente e aí afeta o seu aprendizado. Pode ter, então, uma intervenção para que essa dificuldade seja sanada, seja corrigida, né? E essas dificuldades, as características geralmente é em compreender algumas competências e alguns conteúdos específicos, não é em tudo. Em alguns aspectos, né? Então, tem alguma dificuldade para compreender que, por exemplo, algo na leitura, né? Compreensão na leitura. Como que pode ser resolvido? Mudando a metodologia, se for algo externo, o ambiente, algo que estiver incomodando a criança, acolhimento familiar, para um apoio emocional e verificar qual a raiz que está causando essa dificuldade no processamento da sua aprendizagem. Agora, o transtorno de aprendizagem é ligado ao aspecto biológico dessa criança, por ser um transtorno de neurodesenvolvimento. São questões neurológicas, então são questões diferentes das dificuldades de aprendizagem. Então, quais as características do transtorno? Eles têm essa questão de ter... Então, quais são as características dos transtornos? É um distúrbio neurológico na assimilação da leitura, da escrita ou matemática. Qual seria o tratamento? Se dá através de um acompanhamento regular de um especialista com essa criança ou indivíduo, de acordo com a característica e necessidade específica que ele apresentar. Se for, por exemplo, na matemática, ele pode trabalhar voltado a esse aspecto. Quais são os tipos mais comuns de transtorno? A dislexia, descalculia e disgrafia. Dislexia é a dificuldade na leitura, tem troca ou omissão de letras, substituição, adição de letras, erro de leitura. Então, tudo isso diz respeito à dislexia, dificuldade da leitura dessa criança. A descalculia tem de diferentes tipos, mas está voltado para os números. Pode ser verbal, pode ser para nomear as quantidades matemáticas, pode ser operacional, na execução das operações e cálculos matemáticos, pode ser diagnóstica, que é a dificuldade em fazer a operação mental. Então, todas com algum aspecto com dificuldade na matemática. Já a disgrafia diz respeito à dificuldade em relação à escrita. As alterações na caligrafia, na ortografia. Então, é possível verificar, né? Para elaborar um texto escrito, se a criança apresentar muito
erro de gramática, trocas de palavras, trocas de letras. Então, tudo isso pode indicar uma disgrafia, né? Quais seriam as intervenções, então, para esses transtornos de aprendizagem? Estratégias de ensino personalizada, de acordo com o transtorno que a criança apresenta. Organizar estratégias para intervir, né? Terapia ocupacional também, né? E escola, família tem que trabalhar juntas para poder ajudar esse estudante a superar esse transtorno, amenizar, porque assim, toda criança que apresenta esse tipo de transtorno, ela tem um estigma, porque fala-se muito que ela não aprende, ela não sabe, não consegue avançar. Então, tem que se conscientizar, todos, escola, família, para que essa criança alcance a aprendizagem e tenha uma autoestima para prosseguir, né? Uma autoestima melhor para prosseguir. Espero que vocês tenham gostado. Falando um pouquinho, para poder esclarecer mais para nós, docentes, famílias. Muito obrigada.